Fala, fi! Beleza? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nas aulas anteriores, vocês estudaram sobre vetores, sobre matrizes, no caso, vetor unidimensional, vetor bidimensional. E ali, nesses vetores, a gente podia fazer o quê? A gente podia armazenar vários valores. Temos vários valores ali dentro, vários dados. Porém, todos esses dados eram do mesmo tipo. Tá? E aí vem a pergunta que vale 50 centavos, que alguém vai te pagar menos eu, que é da ruim. E se precisarmos armazenar vários dados, porém de tipos diferentes, como a gente vai fazer? E é nesse sentido que entra em cena as estruturas, tá? Aqui é a introdução, a gente já viu o vetor, a gente já viu matriz, e a introdução à estrutura de dados. Aqui a gente vai ver mais um pedacinho de estrutura de dados. Tá? E aí entra em cena estruturas. O que as estruturas nos permitem? Elas nos permitem armazenar vários dados de tipos diferentes. Beleza? Tem uma definição mais técnica? Tem. Uma estrutura é uma coleção de variáveis referenciadas por um nome, fornecendo uma maneira conveniente de se ter informações relacionadas agrupadas. Então, essa é a definição básica de estrutura, tá? Então, assim, precisamos entender essa questão. Quando a gente diz o seguinte, pô, é uma coleção de variáveis. É coleção de variáveis porque ali a gente vai ter variáveis do tipo inteiro, a gente vai ter variáveis do tipo real, a gente pode ter variáveis do tipo caracteres, e elas vão juntas montar toda uma estrutura. Então ali você pode armazenar, por exemplo, idade, salário, nome, tudo no mesmo lugar. Então a sintaxe desse comando, como que escreve esse comando, vai ser mais ou menos assim: struct nome da estrutura, abre chaves. Dentro dele a gente coloca lá, tipo 1, nome 1, vou explicar já já. Tipo 2, nome 2. Tipo n, nome n. Fecha essa estrutura e coloca aqui a variável de estrutura. Beleza, deixa eu tirar só esse acento aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem struct, é a palavra reservada, tá? Você não tem para onde correr. É necessário tê-la. E a gente tem o nome da estrutura. E você vai dar o nome da estrutura que você quiser, tá? Use nomes essenciais e necessários que sejam próximos ao que você está fazendo. Então, suponha que você esteja fazendo uma estrutura para armazenar cadastro. Então, struct cadastro. Ponto. E aí, tipo 1 seria, sei lá, inteiro. E o nome dessa variável, tá? Tipo 2 seria o que? Real. E o nome dessa variável. Tipo N significa que você pode ter vários e vários e vários. Deixa eu só botar uma reticências aqui para ver que realmente pode ter vários e vários e vários tipos aqui dentro, tá? Isso aqui é o que a gente chama struct. Então, a palavra struct vai informar para o sistema que ali a gente vai ter uma estrutura criada. Nesse momento, tá, quando acontece isso, o sistema fala, opa, eu sei que aqui vai entrar várias coisas. E eu preciso armazenar um espaço dentro da memória que seja suficiente para isso. Então, a palavra struct, ela é uma palavra obrigatória. Em seguida, o nome da estrutura segue as mesmas regras de nomenclaturas de variável. Então, você precisa colocar as mesmas coisas. Em seguida, a gente tem aqui dentro, como eu falei, os tipos, né? Tipos de dados que você pode inserir. E no final, a gente vai ter uma declaração de uma estrutura. Para entender tudo isso,
para ficar mais claro tudo isso, a gente vai ver um exemplo agora, tá? Vamos criar, deixa eu dar só um enter aqui, vou deixar a estrutura em cima. Criar uma estrutura chamada cadastro e terá os campos nome, idade, salário. Por fim, vamos criar uma variável de estrutura chamada pessoa. Então vamos lá. Esse é o exemplo. O que é obrigatório? Struct. Como eu estou querendo fazer um cadastro, struct cadastro de boa. Deixa eu só numerar essas linhas aqui para ficar mais fácil de a gente visualizar. Cadastro, beleza. Na linha 2, vou declarar os campos dessa estrutura. Char, nome, vai receber 20. 3. Int, idade. 4. Float, salário. 5. A gente encerra a estrutura e declara uma variável de estrutura. Por que variável de estrutura, professor? Porque Deus quis. Tá? Então vamos lá, vamos entender algumas nomenclaturas. Struct, obrigatório, a gente está declarando a estrutura. Cadastro passa a ser o nome dessa estrutura. Qual é o nome da estrutura? Cadastro. Essas coisas que estão dentro da estrutura, agora elas vão chamar campos e não mais variáveis. Então eu tenho um campo chamado nome, que é do tipo char. Eu tenho um campo chamado idade, que é do tipo int. E eu tenho um campo chamado salário, que é do tipo float. Beleza? Beleza. Então se liga no mistério. E aqui embaixo, pessoa é uma variável. Pessoa é uma variável de que tipo? Pessoa é uma variável do tipo cadastro. Então, na estrutura, é a possibilidade de nós podermos criar os nossos tipos de variáveis, tá? Int, char e float são chamados de tipos de dados primitivos. Eles existem independente de qualquer coisa. Já a nossa estrutura, ela tem um nome, ela tem as suas próprias variáveis, mas fomos nós que criamos. Então, pessoa é uma variável do tipo cadastro, que tem os nomes, que tem os campos nome, idade e salário. Então, aqui em pessoa, eu posso colocar um nome, em pessoa eu posso colocar uma idade, em pessoa eu posso colocar um salário, tá? Então é basicamente isso. Agora vamos criar na prática um exemplo para que fique mais claro para você como funciona tudo isso. Esse exemplo eu vou criar direto lá no DevC++, então eu vou só trocar a tela aqui e a gente vai para o DevC++ para que eu possa criar esse exemplo lá para você. Deixa eu deixar a tela cheia mesmo, tá? Acho que está de boa aí. Então vamos lá, vamos criar o nosso exemplo aqui. Eu vou botar um nome de estrutura, provavelmente você não está vendo essa tela aqui, mas eu estou nomeando a minha aplicação, tá? Agora eu vou salvá-la em algum canto nesse computador, salvar aqui, dentro da pastinha. Não, vou deixar salvo na área de trabalho mesmo para não dar erro. Pronto, 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 pronto. O que a gente vai criar? A gente vai criar uma estrutura chamada pauta com os campos matrícula e média
e uma variável de estrutura chamada aluno. Beleza, essa é a missão que nós temos nesse negócio aqui. Então vamos lá, vamos começar a diversão. Beleza? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Escrever a palavra reservada struct. Se você perceber, ela já ficou em negrito, porque ela é uma palavra reservada. O nome da nossa estrutura vai se chamar pauta. Olha eu fazendo cagada. Beleza! Dentro de pauta a gente vai ter dois campos. Um campo chamado matrícula e um campo chamado média. Beleza? E aí criamos a nossa variável de estrutura chamada aluno. No nosso exemplo aqui no bloco de notas, eu esqueci de colocar uma coisa. Aqui tem um ponto e vírgula, ó. Pronto. Porque a gente está criando e a gente está encerrando. Voltando ao nosso exemplo agora. Criamos aqui a estrutura chamada pauta, com os campos matrícula e média e uma variável de estrutura chamada aluno, tá? Para que nossa aplicação fique bonitinha visivelmente, eu vou só botar um print aqui. Botar um printf aqui. Para quê? Para informar que estamos solicitando os dados. /n para pular uma linha. Pular duas linhas. Pronto, esse printf aqui é só para marcar o campo. Eu vou botar um pulaninho aqui também para a gente ver com mais clareza. Tranquilo? Primeira coisa que a gente vai buscar. O que eu quero primeiro? Eu quero primeiro a matrícula do aluno. Então, digite a matrícula. Beleza. Você vê que até agora não tem nada de diferente, a não ser esse campo aqui, ó, entre as linhas 9 e 12. Mas aqui agora, na linha 16, é que vamos ter a primeira questãozinha diferente. Por quê? Agora no scanf, eu vou armazenar %d, porque eu quero uma variável do tipo inteiro. Só que eu vou armazenar ela onde? Vou armazenar ela na variável chamada aluno. E qual campo da variável aluno eu quero? Eu quero aluno.matrícula. Pronto, isso daqui é o suficiente para eu armazenar o valor na variável aluno no campo matrícula. Tranquilo? Vamos fazer a mesma coisa agora com a média. Então, digite a média. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero armazenar a média numa variável do tipo real. Em qual campo? Em qual variável? Eu quero na variável aluno. Em qual campo da variável aluno? No campo média. Então, essa é a ideia da estrutura. Você vê que eu estou armazenando na mesma variável um tipo inteiro e um tipo real na mesma variável. Então, entenda a importância da estrutura. Essa é a ideia da estrutura. Me permitir ter vários dados de tipos diferentes na mesma variável. Vamos continuar um pouquinho mais. Agora eu quero mostrar, imprimir na tela esses dados, tá? Vou tirar essa linha. Agora eu vou imprimir na tela esses dados. Mostrando os dados. E aí eu vou mostrar os dados. Como eu quero mostrar os dados, eu vou meter um printf e vou falar a matrícula é igual %d, vamos pular uma linha para não ficar embolado. Quem eu estou imprimindo agora? Estou imprimindo aluno.matrícula. E agora eu quero imprimir a média desse aluno. Média %.2f /n. Eita glória! E eu quero imprimir quem? Aluno.média. Essa é a estrutura.
ela me permitiu armazenar na variável aluno, que é do tipo pauta, tanto uma variável do tipo inteiro quanto uma variável do tipo real. Se tiver tudo certo nessa aplicação, eu vou executar ela agora e vai estar tudo ok. A gente vai poder imprimir na tela aqui essa parada. Tá? Cadê? Travou. O computador travou. Não me permitiu. Ah, apareceu um erro. Qual foi o erro que apareceu? Vamos ver. Não sei se você está visualizando aí, mas eu escrevi um print errado aqui, ó. É printf. Estou estudando Python e lá em Python é só print. Aí vai dar erro mesmo. Vamos salvar e vamos executar novamente. Agora vai. Eu acho que minha tela preta não está aparecendo aí para vocês. Deixa eu ver se tá. Não tá. Deixa eu ver se eu consigo adicionar a tela preta para vocês aí, para vocês visualizarem. Agora ela está aparecendo. Então digite a matrícula, sei lá, 25. Digite a média, sei lá, 6. A gente vai ver 6,25. Na prática, você percebe, quando a gente executa a aplicação, não muda nada. Mas a estrutura interna do nosso programa está totalmente diferente. Então, assim, essa é a ideia da estrutura. Ela te permitir criar uma variável, um tipo de variável e armazenar nela vários tipos de dados diferentes, tá? Então, agora é hora de você colocar a mão na massa. Você deve criar, fazer as atividades que estão propostas, tá? Não tenha medo de errar, não tenha medo de errar. Faz. Em breve eu volto e coloco todas as resoluções. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Forte abraço. Valeu!